Podem estas pedras se moverem sozinhas no Vale da Morte? Podem rãs e sapos viverem dentro de rochas sólidas durante séculos? Desaparecido há 40.000 anos, vive atualmente o homem de Neandertal nas montanhas da Mongólia? Contém este bloco de gelo um sobrevivente dessa espécie? Este homem colaborou na fabricação da primeira bomba atômica. Descobriu ele o segredo do fenômeno conhecido desde a antiguidade das bolas luminosas? Fizemos uma viagem por toda a Terra e ao exterior a partir desta grande rocha de Sigrilha do Sri Lanka até Stonehenge, na Inglaterra, e ao amanhecer do solstício de verão. Até Atacama, no Chile, e aos seus gigantes desconhecidos. Até a Irlanda, e ao amanhecer do solstício de inverno nas mais velhas construções da Terra. Estas foram as maravilhas do mundo misterioso. Nas neves do Himalaia, seguimos as pegadas dos seus habitantes imaginários. E observamos seres estranhos nas selvas dos Estados Unidos. Na Costa Rica, continua sem ser decifrado o enigma das suas pedras gigantes. Em Munique, a bateria de Bagdá continua sendo um mistério indecifrável. Estes foram alguns dos enigmas extraídos dos arquivos de Arthur Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e inventor do satélite de telecomunicações. No seu retiro de Sri Lanka, após uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever, ele reflete sobre os mistérios deste e de outros mundos. Nesta série veremos um amplo espectro de enigmas. Alguns divertidos, outros triviais. Alguns que são mistérios completos, outros que podem ser resolvidos. Porém, todos têm uma rica variedade de significados. Alguns ainda que nos fascinem, não têm muita importância. Outros, se os decifrássemos, mudariam nossa compreensão do universo. Acontecimentos incompreensíveis. O amanhecer no Vale da Morte nos revela uma paisagem lunar, o mais inóspito de toda a América. Frio intenso de noite, deserto abrasador de dia, somente o habitam manadas de asnos selvagens. Porém, nesta passagem aparecem rastros estranhos sobre a superfície abrasada. Rastros deixados por grupos enormes, que parecem mover-se sobre rodas e que se arrastam centenas de metros e até quilômetros. O lugar deste estranho fenômeno chama-se Reistraw Prior, um lago seco às margens do Vale da Morte. O geólogo Dwight Carey chega com sua companheira de Los Angeles depois de 7 horas de viagem. Há mais de 10 anos que investiga as forças misteriosas do movimento das pedras. Creio que é indiscutível que as pedras se movem, num movimento aparentemente ascendente de 70 e 90 metros. Estamos falando de pedras que podem ter o tamanho do dedo mindinho, até outras de 600 ou 700 toneladas. Ninguém viu as pedras movendo-se, porém Carey descarta qualquer tipo de trote. Ninguém poderia mover pedras de 250 quilos de peso sem deixar rastros. Também descarta as teorias que atribuem o movimento a vibrações ocultas ou a forças magnéticas. Cada novo movimento é cuidadosamente controlado. Estica bem 1 metro.
Mede 24 metros e 5 centímetros. Carey mede cada pedra com uma estaca para controlar a distância que percorre, pinta sinais nos diferentes lados da pedra e até faz um curral com pedras usando estacas para ver se movem ao mesmo tempo. Demorou 7 anos para formular uma teoria. Pensa que talvez cada 2 ou 3 anos a chuva e o vento juntem suas forças para criar as condições necessárias para o movimento. A superfície do lago é provavelmente bastante firme, porém, contém uma camada fina de barro muito escorregadio. Possivelmente, ao cair água sobre a superfície, o vento tem a força suficiente para levantar uma rocha, empurrá-la e fazê-la deslizar pela superfície, escorando a pedra sobre este barro tão deslizante. Esta pode ser a causa do movimento. Pode ser que se mova meio metro por segundo ao deslizar-se pelo lago e, depois de mover-se 70 ou 80 metros, se detenha quando o vento acalma. Creio que são os câmbios do vento o que explica o movimento e a grande variedade de rastros que deixam as pedras. O vento não só se canaliza nesta área, mas também os recifes, com suas estruturas salientes, formam redemoinhos de vento que empurram as pedras em direções diferentes. Cheguei à conclusão de que o vento sobre uma superfície escorregadia é a única explicação legítima do movimento das rochas. Ninguém saiu daqui depois de ver moverem-se as pedras. Possivelmente se trate de um fenômeno natural, que só se movam em noites de tempestade, quando ninguém com juízo vem aqui, em primeira fila, para contemplá-las. O movimento das pedras no Vale da Morte é surpreendente, porém estou seguro de que o Dr. Carey pode resolver este mistério menor. Há outros mistérios para os quais eu gostaria de encontrar uma solução. Um dos mais importantes é o enigma das esferas luminosas. Uma aparição de esfera luminosa teve lugar em Crewe, Escócia, em 1966. Jim Merrill e sua mãe estavam em uma cafeteria da praia numa tarde de agosto. Ouvi um ruído que era cada vez mais forte. Olhei e lá estava. Parecia uma bola de fogo. No centro era de cor laranja e de um branco luminoso no círculo exterior. Deu voltas ao redor do bar, chegou até a janela e saiu. Eu me levantei para ver o que era e, ao sair pela janela, me roçou o peito e desapareceu. Agarrei o garoto e me escondi dentro. As pessoas estavam aterrorizadas. Estive doente durante vários dias depois daquilo. Depois não aconteceu nada mais. Tinha desaparecido, mas foi como uma bola de fogo. De repente, toda a cozinha se iluminou. Eu estava de pé e não sabia o que estava acontecendo. Foi um susto tremendo. E todo mundo... Se ouvia que gritavam, a praia ficou vazia, os que estavam no bar saíram como loucos. O vigilante da praia, que tinha uma perna de pau, costumava sentar-se numa mesa próxima. Nunca na vida o vi correr tão depressa. Corria como os outros. No dia seguinte, reparei que as chaminés da cozinha estavam cortadas e tivemos que pedir ao ferreiro de Crewe que nos arrumasse todas elas. Um ano antes, do outro lado do Atlântico, Clara Glinley estava passando uma tarde irritante. Estava tentando matar uma mosca que me estava perturbando há um tempão. Fui ver um vizinho e depois vi uma pequena esfera luminosa. Não sei o que era. Era do tamanho, provavelmente, de uma bola de basquete, ou talvez maior. Era de cor laranja, mais ou menos. E tinha um halo nos bordes. Foi no momento em que estava falando da mosca com o meu vizinho. Entrou o meu vizinho, matei a mosca e então essa bola luminosa caiu no chão. Rodou um pouco e explodiu. Fez um barulho terrível, um ruído parecido a um tiro, suponho. Meu vizinho me olhou e disse: "Acho que você o acertou."
Uma bola luminosa aterrorizou camponeses e matou um porco em Cadignac, França, em 1845. Diane de Poitiers foi atingida por uma esfera na noite do seu casamento em 1557, em São Petersburgo. Uma bola matou o professor Richmond. E em Herzl-de-Luck, França, em 1901, uma bola luminosa interrompeu um banquete. Em 1868, um vienês pintou uma bola que havia visto. Na Universidade de Edimburgo, uma esfera penetrou por uma janela no departamento de meteorologia. E em Castleford, Yorkshire, tiraram uma fotografia de uma bola durante uma tempestade às 2 da madrugada. Em Los Alamos, onde se desenvolveu a bomba atômica, Amy Stuck encontrou algumas pistas dramáticas sobre o mistério das esferas luminosas. O professor Tuck reuniu todas as características das esferas luminosas, seguindo as informações dadas pelas testemunhas. Uma característica é que flutua no ar. Esta bola tem um diâmetro de uns 33 centímetros em média. Há gente que viu bolas de 1 metro de diâmetro e outros que viram bolas do tamanho de uma noz. Não é muito brilhante. Tem a luz de uma lâmpada de 100 watts. À noite, sim que brilha. Porém, de dia não é nada especial. Dizem que emite um zumbido e dura em total, em média, uns 5 segundos. O que impulsou Tuck a fazer um experimento foi a história que lhe contaram no serviço de submarinos da Marinha dos Estados Unidos. Os soldados lhe disseram que, enquanto manobravam as pesadas alavancas das baterias, às vezes se produziam esferas de fogo que, com frequência, lhes queimavam as pernas. Em Los Alamos, Tuck convenceu alguns companheiros a ajudá-lo a fabricar uma esfera luminosa. Durante os anos nos quais havia colaborado na construção da bomba atômica, havia descoberto uma bateria gigante de submarino, tão grande quanto uma central elétrica abandonada. Um dia antes de desmantelar aquela bateria, decidiram cobrir os comutadores com uma camada de gás metano. Começamos o experimento pondo alguns comutadores numa caixa de celofane e outros detrás de alguns sacos com terra a uma distância de 75 metros. Havia câmeras filmando e rodamos um filme. Cometi um pequeno erro. Não calculei bem a concentração de gás na caixa. Pensava que o gás serviria como uma espécie de componente para a esfera luminosa que eu estava esperando que aparecesse. O que ocorreu foi que o gás esquentou e explodiu. Tudo saltou pelos ares. Assim foi. Nós estávamos aterrorizados, com a cabeça entre as pernas por causa do medo. O experimento havia terminado e bebemos uma garrafa de champanhe para celebrá-lo, ainda que sem merecê-lo. Disse aos meus companheiros, foi uma boa tentativa, apesar do fracasso, e se acabou. Os filmes em cores desta sala havia que processá-los em laboratório e, quando saí e vi o filme, me surpreendi. Havia um objeto ali. Vimos a explosão, porém havia um objeto que avançava contra nós e rebotava no solo, saindo da imagem. Tinha um diâmetro de uns 7 centímetros. Havia no filme uns 150 fotogramas. As duas câmaras revelavam a mesma coisa. Saía de trás de algo e desaparecia pelo outro lado. Flutuava, não diminuía sua luz. Mantinha o mesmo brilho, devo dizer que sim, que tinha todas as características de uma esfera luminosa. Posso dizer, como cientista, que fabriquei uma esfera luminosa. Temo que não. Um cientista honesto deve repetir o experimento 1 em 1000 vezes. E se não o faz, é um experimento sem consistência. Nós não pudemos repeti-lo. Por isso digo que se me perguntassem se fabricamos uma esfera luminosa, responderia que o conseguimos, a proporções iguais com a casualidade. Uma esfera luminosa implica matéria a temperaturas muito altas. Se chama estado de plasma a matéria cósmica que se encontra nos fornos cósmicos das estrelas. O estudo das esferas luminosas nos poderia levar a criar na Terra fontes de energia muito poderosas. Isso significaria eliminar para sempre o problema da energia.
Este cadáver enegrecido nos dá uma pista para conhecer o passado da humanidade. É conhecido como o Homem de Gelo de Minnesota. Está num caixão com uma tampa de vidro e foi a estrela de uma exposição ambulante que deixou atônitos os espectadores dos anos 60. O conservador do cadáver, Frank Hudson, manteve que o haviam encontrado no mar de Okhotsk, na Sibéria, encerrado no gelo, e para sua exposição se diminuía cuidadosamente o gelo que cobria o corpo. O zoólogo Bernard Zuleman passou muitos anos atrás dos passos de animais desconhecidos e estava casualmente nos Estados Unidos com um colega quando se exibiu o Homem de Gelo de Minnesota. Imediatamente foi examiná-lo. Não há dúvidas de que estamos diante de uma espécie de homem estranhamente peludo. Me surpreenderam algumas coisas. Mãos e pés enormes e sobretudo, os rasgos do rosto. Não se parecem nada ao homem. Tem sinais de haver sido assassinado. Desapareceu um olho dele e o outro está pendurado da órbita ensanguentada. Por isso pensamos que dispararam contra ele num olho e a bala fez saltar o outro. No princípio, Zuleman pensou numa farsa, porém agora crê que o Homem de Gelo seja genuíno. Na primeira olhada, qualquer um pensa que é um truque, ou um manequim disfarçado de plástico ou do que seja, como dizem os jornalistas quando encontram algo como isto. Examinamos o corpo durante 3 dias com grande atenção. Depois do exame, descartamos tudo isso. Não tenho nenhuma dúvida de que estive examinando um homem de Neandertal, um Neandertal sobrevivente. A opinião de Zuleman ocupou as primeiras páginas dos jornais. O cadáver conservado em gelo era um homem de Neandertal, o parente mais próximo do homem na evolução das espécies e cujo desaparecimento se calculava em 40 mil anos. Depois do furor desencadeado, o Homem de Gelo desapareceu e muitos cientistas asseguraram que Zuleman se havia equivocado. Porém, a ideia de que um espécimen de Neandertal possa continuar vivo não é tão descabelada. Em 1941, o polonês Viktor Justik, que atualmente vive em Blackpool, escapou de um campo de concentração russo. Em sua fuga pela Mongólia, topou de frente com um homem selvagem. No princípio me aterrou e ao mesmo tempo me surpreendi. Era muito grande e não tinha pelos na cara, sua boca era branca e pensei, é um mongol. Um esquimó de dentes brancos e muito grossos, parece. Bom, eu nunca havia visto algo parecido. Era um homem da Idade da Pedra. Disse que os soldados russos haviam matado nesse mesmo ano um homem selvagem. O coronel Karapetian, do Exército Vermelho, contou que seu aspecto era o de um homem, porém que seus olhos careciam de vida como os dos animais. A doutora Mira Sackley, da Universidade Inglesa de Chester, é uma das mais prestigiosas autoridades sobre o homem Neandertal. Em 1979, empreendeu uma expedição ao deserto de Gobi, onde se pensa que ainda pode viver o homem Neandertal. Se fosse assim, seria uma descoberta sensacional. Se abriria um novo capítulo na condição humana. A doutora Sackley reuniu informações nas montanhas de Altai, Mongólia, onde se conhecem esses homens com o nome de almas. Há quase unanimidade na crença de que vivem nas zonas de alta montanha seres de aspecto selvagem. Os mongóis dizem que têm aparência de homem, porém que sua linguagem não se parece à dos mongóis. Não houve nenhuma tentativa de comunicação direta, embora esses estranhos homens comercializem colocando no solo fardos de pele.
Depois se retiram e regressam um pouco mais tarde para recolher o que lhe deixam em câmbio. Há um informe recente de um médico russo que, estando com os mongóis numa zona remota, encontrou uma alma. Por isso, não tenho dúvidas de que esses homens existam. Parece que são de baixa estatura, grossos e muito tímidos. Também são mencionados em várias histórias, que são muito peludos e que usam roupas muito primitivas. Neste sentido, a descrição de um Neandertal coincide completamente com o dos almas, que conseguiram aclimatar-se às altas montanhas. Não há razão para que possam existir grupos de sobreviventes dos homens de Neandertal. Esta hipótese parece mais provável que a contrária, que afirma que uma espécie de homem desenvolvida com êxito deveria extinguir-se sem nenhuma razão. Informes persistentes sobre as possibilidades de existência de outro tipo de animais impulsaram o Dr. Mike Taylor, da Universidade de Adelaide, Austrália, a ir ao Museu de Brighton para ver suas vitrines de curiosidades. Aqui há uma sereia no meio de restos grotescos de mar e ar. O mais raro de todos, esta rocha encontrada em 1953, dentro de uma cavidade secreta com um sapo adulto mumificado. O exemplar foi descoberto por um homem que trabalhava nas estradas, que se chamava Ness. Ele pegou a pedra, me parece que pesa bastante, porém, a ele pareceu que pesava menos do que o normal, e a partiu. E encontrou dentro este estranho sapo, morto. Este sapo saiu vivo de um pedaço sólido de carvão, num forno aceso pelo Sr. Clerge em sua casa de Bar Street, e embora não tenha boca nem reto, viveu 5 semanas mais. Livros antigos de 1811, como White Wart de Burleyside, contêm informes mais espetaculares. Em Eastbourne Collier, se encontrou numa mina de carvão um sapo vivo que morreu imediatamente após o contato com o ar. Em Cowden, perto de Asport, encontraram-se vivos 2 sapos em um pedaço de mármore. Numa carta ao Times, em 1862, um tal Scott informava sobre 2 sapos encontrados num buraco, um metido numa pedra de 1,5 metros, que depois foi parar nos porões da prefeitura de Birmingham. Um cientista americano, em 1933, contava a história de uma rã chamada Velha Reed, por seu descobridor Reed Frank Vraiken. Parece que viveu 34 anos metida no cimento de uma estrada, em St. Egdit, em Nova York. Este exemplar que tenho na minha mão me intriga muito, e certamente é uma raridade. Contudo, esta pedra particular tem uma abertura numa extremidade. A abertura tem um diâmetro menor que o diâmetro do meu dedo mindinho. Pode-se suspeitar que o sapo penetrou por este buraco, numa fase em que era muito jovem. Quizá tenha encontrado insetos ali. Há provas de que os insetos se sentem atraídos pelos sapos. Quizá por seu cheiro, que nós detectamos também. Imaginemos a situação. Há um sapo metido numa cavidade dentro de uma pedra. Come insetos até alcançar um tamanho que o impede de sair pelo buraco de entrada. E, de fato, este sapo é muito maior que a abertura pela que entrou. Em 1825, o naturalista Dr. William Buckland enterrou durante algum tempo alguns sapos em cavidades de pedras lacradas. Alguns sobreviveram os primeiros 12 meses, porém, morreram no segundo internamento. Quanto aos experimentos de Buckland, sabemos que há animais que podem viver períodos curtos de tempo, que inclusive podem viver sem alimentos 1 ano ou mais. Porém, estamos falando de animais encerrados em rochas milhões de anos. E não existe nenhuma possibilidade de que um animal sobreviva sem alimento nem água, e muito menos de que sobreviva centenas ou milhões de anos. Isto é impossível. Portanto, para mim, essas histórias de rochas partidas com cavidades polidas dentro e as rãs entrando e saindo são um mistério absoluto. Algum dia conheceremos a solução,
E embora possamos resolver todos os enigmas que apresentamos nesta série, existem outros muitos no lugar do qual procedem. Num universo que não só é mais misterioso do que imaginamos, mas que é mais misterioso do que podemos imaginar.